Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. No nome de Jesus, eu me chamo Emerson Ferreira, eu sou professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Meus amados, nessa oportunidade, na aula 11, nós queremos falar a respeito do processo de canonização do Novo Testamento Bíblico. O processo de canonização do Novo Testamento Bíblico, ele também se arrasta por pelo menos 400 anos. O processo de construção dos escritos do Novo Testamento Bíblico é significativamente mais curto, cerca do primeiro século. O último livro a ser escrito, que foi o livro da Revelação, que Deus dá a João, o livro do Apocalipse, é escrito por volta do ano 96 da presente era. Ou seja, o último livro escrito, divinamente inspirado, ele é escrito antes mesmo de encerrar o primeiro século. Então, o processo de construção ele é muito mais curto se comparado ao Antigo Testamento Bíblico, que foi cerca de 1046 anos aproximadamente. O que se arrasta um pouquinho mais vai ser o processo de canonização, pois a canonização vai se dar propriamente dito, no ano de 397, no Concílio de Cartago. Ou seja, a construção leva 100 anos, mas o processo de canonização e de reconhecimento deste cânon se arrasta por pelo menos 4 séculos. O que a gente precisa entender nesse processo de canonização é que, como nós já havíamos dito nas aulas anteriores, canonização, não confunda, a igreja ela não legitima, ela não delega aos livros autoridade e inspiração. Os livros foram escritos, inspirados por Deus. No processo de canonização, não há uma inspiração que a igreja outorga ao livro, a igreja elege aquele livro como inspirado e delega autoridade a ele. Não, a igreja apenas reconhece a espiritualidade, a autenticidade, a inspiração do livro sagrado. Comumente foi-se aceito, principalmente no período de domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, no período que muitos chamam de período das trevas, foi o período da Idade Média, se cunhou e se alimentou muito a ideia e o conceito de que a igreja estava acima do cânon. A igreja nunca estará acima do cânon. O cânon sempre estará acima da igreja, pois o cânon é a seleção de livros que foram reconhecidos pela igreja como sagrados. Mas este cânon é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não pode se subordinar a nenhum tipo de instituição, uma vez a palavra vem antes. A palavra é eterna, a palavra de Deus. E a igreja, ela nasce como fruto da pregação desta palavra. Logo, o cânon é prioritário, o cânon vem primeiro, depois vem a autoridade da igreja. Ainda hoje, nos bastidores da Igreja Católica, se advoga essa ideia que a igreja está acima do cânon. Porém, nós protestantes, resgatando o senso crítico de Martinho Lutero na revolta, ou por que não dizer na reforma de 1517, ele vai resgatar esse conceito de que a igreja, de que a Bíblia tem a primazia, de que o texto sagrado possui a primazia e não a igreja. A igreja existe por causa da palavra e não a palavra por conta da igreja. Diante disto posto, é importante a gente frisar que a igreja ela não legitima um livro, ela não torna o livro sagrado. No processo de canonização, a igreja reconhece os livros que já são previamente e divinamente inspirados por Deus. E é assim que a gente precisa entender para a gente não fazer uma confusão quando a gente fala sobre canonização, dando a entender que a Bíblia é um livro que foi cunhado por homens e que escolheram os livros a bel prazer. Obviamente, eu disse isso aqui na aula passada, o processo de canonização tem o seu lado humano também.
no processo de construção, de desenvolvimento, tanto da produção quanto do reconhecimento dos manuscritos sagrados, obviamente que há uma coparticipação divino-humana. Todavia, o que nós não podemos extinguir é o conceito de que a palavra e de que o processo de canonização foi também divinamente guiado a fim de que o que nós tivéssemos hoje é a verdade, toda a verdade de Deus. Com o passar do tempo, após a morte dos apóstolos, vai surgindo a necessidade de fixar uma lista com livros que de fato sejam canônicos. Todos nós sabemos hoje que não existe mais nenhuma cópia, já foi dito isso em outras aulas, não há nenhuma cópia original, aquela que nós chamamos de autógrafos. Os autógrafos, aquele texto que sai da mão sai das penas das escritas de Paulo, eles já não existem mais. O que existem são cópias das cópias das cópias e das demais cópias. O que se tem hoje são apenas cópias. Isso era muito comum, obviamente que iria acontecer, dado ao tempo e dado ao contexto histórico natural, e que o que é original vai se perdendo com o tempo, e dado ao contexto de uma intensa perseguição, nós falamos isso na aula passada, que o processo de produção do Novo Testamento bíblico se dá em um ambiente extremamente conflituoso, de perseguição, e por conta disso dificilmente se era possível preservar textos originais, aqueles que saíram de fato da mão dos escritores sagrados, uma vez que essa prática também não era nem cultuada e não era nem cultivada, pois era muito comum, quando Paulo enviava suas cartas à cidade de Galácia, à cidade de Tessalônica, à cidade de Corinto, à cidade de Colossos, era muito comum, dadas as perseguições, não ficarem apenas com aquela cópia recebida pelas mãos do apóstolo, mas fazerem as cópias. Era muito comum fazer as cópias, distribuírem para o maior número possível, porque certamente a perseguição, seja ela judaica ou romana, a igreja ela cresce nesse ambiente de perseguição, tanto motivado pela religiosidade judaica contra o imperialismo romano. Então, dentro desse contexto de perseguição, era muito comum fazer cópia das cópias a fim de distribuir ao máximo aquilo que o nobre apóstolo queria que os seus remetentes pudessem entender, ou melhor, os seus emissários pudessem entender o conteúdo do que havia sido escrito. Então, dado a esse processo natural, dado a fadiga do tempo, dado a superficialidade do material que não resiste a tanto tempo, hoje nós não temos mais as cópias originais. Acontecia com muita frequência de algum escritor que não tinha tanta autoridade literária, não era um apóstolo e não convivia com os apóstolos, e que por algum momento discordava de algum conceito de Paulo, ou era influenciado pelas mais variadas religiões que existiam na época, a saber, o gnosticismo. O cristianismo teve uma significativa dificuldade em lidar com o gnosticismo, o que a perseguição não fez nos seus primeiros anos, perseguição motivada pelos déspotas, imperadores romanos. A queda do cristianismo quase foi atribuída, dada a esse movimento religioso misto que surge ainda no período dos apóstolos. As cartas de João são todas elas combatendo o gnosticismo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta também muito apologética, que tem como pano de fundo um conflito muito grande de alguns líderes na igreja e alguns itinerantes que por ali estavam, rondando a cidade de Colossos, queriam trazer uma outra doutrina. Então, dado essa fragilidade de não ter um catálogo de livros previamente selecionados e tido como autoritários ou autoritativos, surgiam então os
os falsificadores da palavra, como Paulo vai citar esse termo em 2 Coríntios, já lidava com esse conceito, esse contexto de falsificadores da palavra. Eles escreviam algo que iria contra o conceito apresentado por Jesus e por Paulo, com pano de fundo gnóstico de uma outra religião, dando o seu nome naquela epístola. Esses textos eram chamados de textos pseudo-epígrafos. Né? É o texto que não era o autor mesmo que estava escrevendo, ou pelo menos o autor que estava na carta, não era ele, mas alguém se passava por aquele autor e escrevia uma doutrina, um conceito filosófico que estava contra a base estrutural das doutrinas centrais do cristianismo bíblico. Esse aí se dá o termo a esse conceito e a esses livros se dá o nome dos pseudo-epígrafos. Sem contar os apócrifos, né, que tinham muitos apócrifos que surgiram no período interbíblico, conforme nós falamos na semana passada. Então você tinha três características de livros. Os livros fidedignos, né, que nós chamamos de homologomena, eram os reconhecidos, eram os livros que não se tinham, que sabia que tinha autoridade apostólica. Você tinha os antilegomenos, que eram os livros que eram muito discutidos, né, debatidos. E você tinha também os chamados apócrifos, né, que eram os falsos, que eram os livros que não entravam, não faziam parte do cabedal de livros. Os pseudo-epígrafos eram pessoas que escreviam se passando por uma autoridade escriturística, Paulo, Pedro, um dos apóstolos. Então você tinha toda essa fonte de livros bem presentes no primeiro século. Houve-se a necessidade de estabelecer um cânon, como os judeus fizeram no ano 90, fixando o seu cânon na cidade de Jâmia. Acontece a mesma coisa com o Novo Testamento bíblico. Dado esse monte, essa quantidade de conteúdo que trafegava pelas igrejas, alguém teve a necessidade, ou melhor, alguém sentiu a necessidade de se produzir um cânon, de se separar textos e dizer, estes textos são os textos sagrados. A questão é que quem faz isso é um herege da igreja, chamado de Marcião ou Marciano. Ele, então, é o responsável por elaborar o primeiro cânon. O processo de elaboração do cânon do Novo Testamento, curiosamente, ele nasce com um herege que diz que a igreja tinha a necessidade de fixar alguns livros, então ele vai fazer esse processo. O problema é que Marcion tinha uma séria influência do gnosticismo da época e de outras religiões da época, inclusive defender a ideia de que existiam dois deuses, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo era o Deus severo, é o Deus da guerra, e o Deus do Novo Testamento é o Deus amoroso, é o Deus da cruz. Então ele fazia esse misto de dois deuses, e que Deus do Israel era um, e que o Deus do Novo Testamento era um outro Deus amoroso. É uma heresia que surgiu, isso já no segundo século, ali muito próximo à morte do último apóstolo, que foi João. Então ele elabora esse primeiro cânon, só que ele excluiu parte das cartas de Paulo. Ele aceita apenas 10 cartas de João. De Paulo, ele exclui as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago. Ele permanece apenas com o Evangelho de Lucas, e tirando as primeiras partes do Evangelho de Lucas, que ele dizia que o Evangelho de Lucas está muito judaico. Então ele recorta todo o manuscrito, todos os 27 livros que hoje temos, ele descarta, ele desconstrói toda essa gama de livros, ficando apenas com um único evangelho cortado, que é o Evangelho de Lucas, e apenas 10 cartas de Paulo, excluindo todas as demais. Sem contar as suas heresias que ele difundia por onde quer que Marciano passava. Um outro problema que também tinha, e eu acabei de citar, era o experimentalismo exacerbado de Montano. Montano era um líder que surge também nesse ambiente, né, do segundo século, que maximizava as experiências espirituais.
Então, ele vai dar uma forte ênfase à experiência, desconstruindo boa parte dos textos do Novo Testamento bíblico, tirando toda a essência do texto e transmitindo para a experiência pessoal. Montano, ele é visto dentro da sua comunidade como um grande profeta, mas os seus escritos, ou os escritos que ele separa como um cânon do Novo Testamento, é também uns escritos bem aleatórios. Ele exclui várias cartas, inclusive o livro histórico de Atos dos Apóstolos, o livro do Apocalipse, é uma cortina retalhada, na verdade, a construção do cânon de Montano e de Marciano. Paralelamente, tinha-se um grande problema também, que era a questão da religião dominante, né, do espírito gnóstico dominante. Né. Nessa época se via como uma frontal ameaça ao cristianismo, o gnosticismo, como eu acabei de dizer, e os mestres gnósticos produziam também os seus escritos. Boa parte deles eram pseudoepígrafos, se passando por Paulo ou se passando por qualquer um dos apóstolos. Com o passar do tempo, os pais da igreja foram reconhecendo os 27 livros. Isso vai estar dentro de um processo lento, moroso, paulatino. E eles vão reconhecendo. Atanásio reconhece uma parte do cânon, Irineu de Leão reconhece uma outra parte do cânon, e aí eles vão construindo, os pais da igreja vão analisando, vão elaborando uma perícia sobre os livros que poderiam ser ou não reconhecidos como canônicos. Lá naquele material que eu passei para vocês, tem as informações complementares do que de fato, quais eram as análises, o peso maior para que um determinado livro entrasse dentro do cânon do Antigo e do Novo Testamento bíblico. Então, o cânon tinha que ter, o texto, o livro tinha que ter aceitabilidade pela comunhão, ter um caráter transformador ao lê-lo, perceber que naquela escrita as pessoas eram transformados pelo poder e pelo impacto da palavra. Então, esses aspectos contribuíam diretamente para a produção e o reconhecimento dos livros sagrados. Foram feitas várias tentativas de montar um cânon do Novo Testamento bíblico, atribuindo valor algum, excluindo outros. Talvez o livro mais debatido do Novo Testamento bíblico teria sido a carta a Tiago. Outros vai debater muito e não aceitam, e não querem aceitar a autoridade de Hebreus. Outros excluem a autoridade e canonicidade do livro do Apocalipse. No Antigo Testamento também ocorreu isso, muitos rejeitavam a autoridade do livro de Esther, porque é um livro que não contém a palavra de Deus. Cântico dos Cânticos também sofria esse mesmo tipo de oposição, porque era um livro que não tem o nome de Deus no seu interior, não tem testemunho interno da palavra de Deus. Então, vários textos, vários livros passaram por essa análise antes de serem agrupados no cânon do Novo Testamento bíblico. Mas, como eu disse a vocês, canonização é um processo que foi se construindo no decorrer da história da igreja, e eu creio, e essa é uma opinião particular minha, Deus conduziu de forma segura, profunda e providencial todos os ditames, todos os entraves dentro desse processo de canonização, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Não tenho dúvida alguma que os 66 livros que temos são os livros importantes, são os livros que deveriam estar. A Bíblia, como temos hoje, certamente é o texto sagrado de Deus para a nossa vida. Caminhando agora para o fim, é importante você entender que, com o passar do tempo, esses livros eles vão ficando muito mais claros, eles vão recebendo mais esse selo, essa chancela de autenticidade. E é no ano de 397, na presente era, é que o cânon, então, ele é fixado. Tá? No ano de 397, o cânon é fixado e acontece em um concílio na cidade de Cartago.
e os 27 livros são ali assinalados, reconhecidos como livros divinos para a glória de Deus. Importante dizer que nesse período eles não se tornam divinos, eles são reconhecidos por toda a comunidade, e eu acredito como uma providência divina para complementar os 39 livros do Antigo Testamento que tínhamos antes com os 27 livros do Novo Testamento bíblico. Queridos, por enquanto é só. Eu quero fazer uma aula, acredito que a 12ª aula, eu quero falar sobre um pouco mais sobre os apócrifos. Por que os livros apócrifos não fazem parte do texto sagrado? Obviamente que aqui, nessa altura, o conceito já está muito mais claro, já está muito mais objetivo, vocês já sabem, já têm habilidade com aquilo que vocês estão lendo, mas eu quero tratar esse assunto de uma forma diferenciada. Na próxima aula, eu quero falar só sobre os livros apócrifos e alguns contextos históricos em que eles estão envolvidos. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Não esqueçam, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.